E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de falar do manejo das emoções, da questão do autocontrole e do manejo das emoções. É muito tradicionalmente difundido de que o manejo das emoções passaria muitas vezes pela catarse, pela purgação, pela liberação das emoções. A ideia de que liberar emoções, de que você pode deixar sentir, deixar acontecer, deixar a raiva acontecer para que ela passe, deixar que a tristeza aconteça para que ela passe, pensar que é somente assim que será possível o manejo das emoções, pode muitas vezes implicar em alguns equívocos. Porque manejar emoções é muitas vezes mais complicado do que isso, a possibilidade de manejo, a possibilidade de intervenção é mais diversificada. Ela varia de emoção para emoção e varia de caso para caso, de contexto para contexto. Por exemplo, o manejo, no caso das terapias de manejo de ódio, as mais clássicas assim, que temos inclusive até filme com isso, que seriam as terapias de rage management. Esse tipo de terapia, ele geralmente a gente vê no imaginário, a gente vê no cinema, a gente vê no senso comum de que as terapias se dariam pela catarse, pela liberação, o sujeito pegar uma almofada, dar socos, o sujeito gritar, botar para fora. Isso pode até piorar a situação, isso pode dificultar a possibilidade de que o sujeito tenha autocontrole efetivo. Então, o manejo de emoções vai variar, como eu já disse, de contexto para contexto. Mas no caso, por exemplo, de manejo de raiva, de manejo de comportamento, de irritabilidade, eu não vejo evidências de que a purgação, de que colocar para fora, liberar, gritar, expressar a raiva de alguma forma pode ajudar. Eu não vejo evidências para isso. As evidências são as de que as emoções, muitas vezes, elas são geradas pelas expressões das emoções, geradas e intensificadas. Ou seja, se você chora, há uma tendência que você sinta tristeza. Se você sorri, há uma tendência de que você sinta alegria. Se você grita, fala alto, esbraveja, há uma tendência de se comportando assim, de que você passa a sentir raiva, ódio, irritação. No caso do choro, por exemplo, chorar para passar, aquela coisa de chorar para chorando, de alguma forma fazer com que a emoção passe, com que você descarregue, chorando você se sinta melhor, você alivie. O botar para fora, claro, eu creio que para o choro costuma ser, em alguns casos, costuma gerar alívio. A pessoa chora e fica aliviada, porque ela estava segurando o choro, segurando bastante, tudo. Ela fica aliviada e não costuma ficar mais triste do que já estava. De fato, há uma sensação de alívio. São as teorias relacionadas à catarse, eu não lembro mais ou menos o nome. Teorias de liberação de impulsos, são inclusive teorias motivacionais também. Se a pessoa chora e alivia, ótimo. Mas se ela chora e cada vez que ela chora, ela sente mais vontade de chorar, está há dias chorando, muito provavelmente está ainda mais o sentimento de tristeza, de angústia. A expressão da emoção está possivelmente tendo um papel na intensificação da própria emoção da qual a pessoa de alguma forma quer se livrar, porque está sendo muito dolorosa, inadequada, não está fazendo bem para ela. Mas voltando, não vejo nenhuma justificativa para se pensar a questão do manejo da raiva com a liberação de raiva, com a demonstração de raiva, com a expressão da emoção de raiva. Não vejo justificativa para isso porque as pessoas costumam ficar com mais raiva ainda, mais irritadas ainda quando expressam. A primeira coisa que se deve evitar, quem tem dificuldade de se controlar em relação à irritabilidade, em relação à raiva, em relação a esse comportamento de perder o controle e logo estourar com outras pessoas, a primeira providência é diminuir o tom de voz. Eu estou aqui falando com vocês, até estou com um tom de voz um pouco mais elevado, porque eu quero me fazer entender, ser entendido por vocês. Contudo, alguém que esteja tentando controlar esse tipo de emoção em sua vida, esse tipo de comportamento irritável, de se esbravejar com o outro, gritar, estourar, brigar, se está tentando controlar esse tipo de emoção, é melhor que nunca eleve o tom de voz. É melhor que nem seja muito enfático. É melhor que deixe o tom de voz, vou até aproximar aqui de vocês, que o tom de voz fique mais baixo, que a conversa não seja muito forte, enfática, enérgica. Vocês percebem? Vocês percebem que
Esse nível de agitação, o nível de força empregado, inclusive para falar, para se direcionar ao outro, o volume da voz, tudo isso facilita com que o sujeito adentre um estado de explosão, de estouro, de relação com o outro, que é uma relação mais irritável, mais esbravejada, com mais raiva. Bom, eu creio que eu tenha falado aqui basicamente de duas emoções, raiva e, no caso, a tristeza, a angústia. Eu espero que tenha contemplado suficientemente essa questão, porque a perspectiva é de análise contextual. Você tem que ver qual é o contexto em que a pessoa está. Se vai ser melhor a liberação ou se vai ser melhor a contenção. Em alguns casos a contenção, mas uma contenção que seja estruturada. O sujeito não ficou com raiva e está tentando se conter. Não, ele é uma prevenção. Ele simplesmente tem uma série de comportamentos, passa a adotar uma série de comportamentos que fazem com que ele não sinta raiva. Essa que é a questão. Não é sentindo raiva o que fazer. É como prevenir, por exemplo, no caso aí, a raiva. Agora, no caso da tristeza, há algumas considerações ainda a serem feitas. Para um próximo vídeo, eu vou continuar falando de tristeza e raiva e de uma relação mais dialética, mais dinâmica dessas duas emoções, desses dois sentimentos, apesar de haver diferenças conceituais de sentimento para emoção, mas isso também é tema para um próximo vídeo. Bom, pessoal, o recado de hoje é esse. Obrigado pela sua audiência. A gente vai se falando. Até a próxima.